Antes de uma promessa de Deus se cumprir, antes ainda de um sonho ser real, pelo deserto a caminhar, é o sonho que faz crer que adiante haverá manancial. E chega o dia em que Deus mostra que é fiel. Daquele sonho uma realidade faz, porque o sonho na verdade Ele mesmo deu, para que saiba do que Ele é capaz. Eu tenho um sonho em Deus, e creio Ele irá realizar, porque meu sonho fundamentado está em Sua palavra que jamais há de passar. E chega o dia em que Deus mostra que é fiel. Daquele sonho uma realidade faz, porque o sonho na verdade Ele mesmo deu, para que saiba do que Ele é capaz. Eu tenho um sonho em Deus, e creio Ele irá realizar, porque meu sonho fundamentado está em Sua palavra que jamais há de passar. Em Sua palavra que jamais há de passar. Viemos de longe ou nascemos aqui, somos estrangeiros com filhos nativos. Nós somos identidade de si, nós temos a cidadania do céu, vamos morar onde o lar é eterno. Nós somos identidade de si, em unidade adorando um só Deus, um só batismo e uma só fé. Estamos aqui na família IBBWTC. Deus nos escolheu com amor e vivemos para o seu louvor, fazendo a missão, levando a paz e adoração em comunhão. Somos família IBBWTC, louvando a Deus nesta nação. Somos família IBBWTC. Nós somos família Igreja Batista Brasileira de Washington, D.C. É uma alegria muito grande estar com todos vocês nessa tarde. Hoje é o último domingo do mês de julho. Nós temos experimentado, provado o cuidado de Deus, a provisão do Senhor em nossas vidas. E este é um grande motivo de celebração e também de gratidão. Mas nós devemos continuar orando uns pelos outros, orando pelos nossos entes queridos, pelos nossos irmãos na fé, de forma muito especial, específica. Eu gostaria que vocês orassem neste momento pelo Plauto, pela família dele, nosso irmão Plauto Floriano, porque o
papai dele partiu para a eternidade. Nós estivemos intercedendo, orando pelo David, pelo Davi, pai do Plauto, que foi acometido pela Covid-19 e acabou sendo derrotado nessa luta. Mas nós temos a esperança de que estaremos juntos na eternidade. Mas nesse momento, até que a eternidade chegue, eu peço que vocês estejam orando e tendo algum gesto de solidariedade para que ele se sinta confortado, consolado e que ele possa ter a sua alegria restaurada à medida que o tempo for passando. Vamos continuar orando uns pelos outros, lembrando que nós estamos tendo nossa campanha de doação de cestas básicas todos os sábados. Quero pedir a você que está participando da nossa transmissão nesse momento, que participe, que se envolva de alguma maneira, contribuindo financeiramente, contribuindo voluntariamente na distribuição. Nós aceitamos todo tipo de ajuda, de voluntariedade. Nós estamos num tempo de escassez ainda, de muitas dificuldades. Nós temos sido abençoados, conseguido abençoar a vida de muitas pessoas. Aproximadamente 500 famílias têm sido abençoadas através do nosso trabalho nesses dias. Então, eu peço a você que, por favor, continue se esforçando, se comprometendo cada vez mais com os desafios do reino de Deus através da nossa igreja. A partir de agora, vamos então adorar a Deus. Quero te convidar para esse primeiro cântico. Participe com a sua família. Espero que todos tenham chegado aí na sala, no ambiente onde que está sendo transmitido. Se você estiver só, que você possa sentir a presença, a comunhão do Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas, milhares de pessoas ao redor do mundo, no domingo se reúnem para adorar o único e verdadeiro Deus. E mesmo com pandemia, mesmo com isolamento, com distanciamento, nada disso nos impede de adorarmos a Deus. Nós não deixamos de adorar o nosso Deus um domingo sequer, que seja coletivamente, e todos os dias temos feito isso de forma individual. Vamos então adorar ao Senhor a partir do próximo cântico. Adorai ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará em adoração. Tu és exaltado, ó Deus, e o teu reino jamais passará, ó eterno paz.
agradeço mais uma vez a todos vocês que têm contribuído, que têm participado com os desafios da nossa igreja, da Igreja Batista Brasileira de Washington, D.C. Eu agradeço a vocês que têm enviado as suas ofertas, seus dízimos. Eu agradeço a todos vocês que têm se voluntariado para socorrer, para ajudar, para estar conosco em atividades administrativas durante a semana. Eu agradeço a todos vocês que têm orado. Muito obrigado, que Deus te abençoe, que Deus faça prosperar o trabalho das suas mãos, que Deus faça prosperar na sua vida toda a sua dedicação, toda a sua devoção. Nós continuamos com desafios de assistência social, continuamos com os desafios de mantermos nossos missionários, nossos projetos missionários, a nossa igreja também, os trabalhadores, as pessoas que trabalham na nossa igreja, o prédio onde nós utilizamos, são todos desafios que nós temos que, pela graça de Deus e pela sua fidelidade, nós estamos podendo manter. Muito obrigado, Deus seja louvado através da sua vida. Para fazer a sua doação, basta acessar o nosso site www.ibbwdc.org e logo abaixo clique em Como Doar. Você poderá fazer a sua entrega de dízimos e ofertas com cartão de crédito, transferência bancária, mensagem de texto, ou também você pode enviar um cheque pelo correio para o nosso endereço que aparece logo abaixo. A qualquer momento durante o culto, você poderá direcionar a câmera do teu celular para o QR Code que aparece aqui na tela e você será direcionado diretamente para a página de Como Doar em nosso site, pelo navegador de internet do teu celular. Deus te abençoe. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Gênesis 1:1. Jesus said, I am the way, the truth, the life. No one comes to Father except me. John 14:6. He who dwells in the shelter of the Most High shall rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Surely He will save you from the fowler's snare or the deadly pestilence. He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and ramparts. You will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in the darkness, nor the plague that destroys at midday. 1,000 will fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. You will only watch and see the punishment of the wicked. Psalm 91, 1-8. Tudo que você fizer, faça com todo o seu coração, como se fosse para Jesus. Colossenses 3:23. Tudo forte naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Confia no Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Provérbios 16:3. Tchau! Que andamos de fé e não por vista. 2 Coríntios 5:7. Sei que o Senhor está sempre comigo, não serei abalado. Salmo 16:8. Lift my eyes up to the hills. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of the heavens and earth. He will not let your foot slip. He who watches over you will not slumber. Indeed, he who watches over Israel will not slumber nor sleep. He watches over you. He is your shade at your right hand. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. The Lord watches over your life, watches over your coming and going, both now and forevermore. Psalm 121. Nós estamos então compartilhando uma série chamada A Arte de Virar o Jogo no Segundo Tempo. Nós estamos falando a respeito do enfrentamento das lutas, das dificuldades da vida, das
contingências da vida que muitas vezes não são desejáveis. Nós estamos no segundo semestre, começando ainda o segundo semestre do ano 2020. O primeiro semestre pode ter sido muito difícil na sua vida, mas Deus está nos dando o segundo semestre, um segundo tempo, uma segunda oportunidade. E nós podemos colocar em prática algumas coisas que não fizemos no primeiro tempo, no primeiro semestre, para que nós possamos virar o jogo. E nós compartilhamos na primeira mensagem o tema a respeito de aprender a viver, a arte de aprender a viver. A oração de Moisés: ensina-me a aprender a viver, ensina-me a contar os dias, a fim de que eu seja uma pessoa sábia. Segunda mensagem, nós conversamos sobre os sonhos não envelhecem, sobre a importância de sonharmos sonhos que não envelhecem. E aí nós fizemos a pergunta: quais são os sonhos que não envelhecem? São aqueles sonhos que são sonhados de acordo com a palavra ou as promessas de Deus, de acordo com o propósito de Deus e de acordo com a provisão de Deus. Os sonhos que não envelhecem são os sonhos de Deus para a nossa vida. E é bom entender, quando nós falamos sonhos de Deus ou sonhos de Deus, é claro que isso está em um sentido figurado, porque sonho está relacionado com um futuro desejável. E para Deus não tem futuro, porque Deus é eterno. Quando nós falamos o sonho de Deus, nós estamos utilizando uma atribuição humana para Deus, um atributo humano para Deus. O nome técnico disso é antropopatia, é sentimento humano ou emoção humana que é atribuída a Deus. Então, quando nós falamos sonho de Deus, estamos utilizando aí então uma antropopatia. Mas deixando de lado essa explicação toda, vamos compartilhar hoje sobre um novo tema: como lidar com a frustração, como lidar com perdas. E quando eu falo sobre perdas, eu estou falando sobre coisas que não vão acontecendo, sonhos que não vão se realizando durante a vida, porque existe um fato muito importante: existem sonhos dentro dos sonhos, e perdas acontecem o tempo inteiro, mas as perdas podem ser ganhos se nós as abordamos da forma correta. Existem pessoas que ficam paralisadas diante das frustrações. O que eu gostaria hoje é que a frustração, que a perda, que sonhos que não têm sido realizados na sua vida possam ser utilizados como mola propulsora para continuar fazendo com que a tua vida rompa, com que a tua vida siga em frente. E para isso, hoje, eu quero utilizar a experiência que Moisés teve lá no Velho Testamento, no capítulo 3 do livro do Êxodo. Eu quero compartilhar com você e com todos vocês que estão participando, você que está aí no seu ambiente, eu quero compartilhar com você essa história. O contexto da história começa no Gênesis capítulo 12, quando Deus chama um homem chamado Abraão e diz para ele que eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou fazer de você um grande povo. E a maioria de vocês que estão acostumados com a história da Bíblia conhecem toda a dinâmica desse chamado de Abraão. Se você não conhece, vá até lá no Gênesis, no capítulo 12, você vai ler e você vai se familiarizar mais. Então a história começa aí. Deus chama Abraão e diz que vai fazer dele uma grande nação. E esse chamado de Abraão ficou no coração dos que vieram depois, da descendência de Abraão. Ficou no coração de Isaac, de Jacó e de todos os outros descendentes. E ficou também no coração de um povo que estava muito distante disso que foi prometido para Abraão. Um povo que estava há 420 anos escravizado, cativo no Egito. O povo de Deus, o povo chamado hebreu, o judeu, estava escravizado há cerca de 420 anos e a promessa não aconteceu. Além da promessa não ter acontecido ainda, o povo estava sofrendo debaixo da escravidão, da mão de ferro do faraó. E aí, nesse contexto todo, Deus chama Moisés. Deus chama Moisés, que nasce no cativeiro, mas é judeu, e dá para ele essa palavra que eu vou ler agora,
Êxodo capítulo 3, versos 7 a 10. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores. Esses exatores são os patrões, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do Eteu e do Amorreu e do Perizeu e do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Deus fala com Moisés e diz assim: Moisés, chegou a hora, eu ouvi as orações, eu ouvi a opressão, chegou o momento agora que eu vou mandar todo esse povo, toda essa multidão. Dizem os historiadores, um deles é um historiador judeu chamado Joséfo, que havia aproximadamente 3 milhões de judeus escravos no Egito nesse momento. Uma mão de obra barata, uma mão de obra útil. Muitos desses judeus foram que construíram as pirâmides egípcias, as esfinges egípcias. E Deus então chega e fala assim: olha, o povo vai ser libertado e vocês vão para a terra que eu prometi há séculos atrás para Abraão. E muitas coisas acontecem até que essa palavra de Deus é cumprida. Deus disse para Moisés, em outras palavras: Moisés, olha, o sonho está vivo e o sonho vai acontecer agora, finalmente. Só que tem uma história que acontece entre essa palavra e o cumprimento da palavra. Desse texto que nós lemos até Êxodo 12, verso 31, quando Deus diz assim: então chamou a Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor como tendes dito. Essa palavra então foi dada, essa segunda palavra, essa palavra que eu li agora, foi dada para que Moisés saísse com o povo. Então, entre a primeira palavra e essa palavra acontece muita frustração, acontecem algumas perdas, porque quando Deus fala com Moisés, Moisés vai até o Faraó e dá a palavra que Deus deu a ele, que Deus mandou ele dizer ao Faraó. Ele vai para o Faraó e fala assim: olha, Moisés, Moisés, estou aqui para dizer para você que o meu Deus mandou te falar, deixa meu povo ir. E aí o Faraó fica enfurecido e fala assim: eu não sei quem é o seu Deus. Lembre-se de uma coisa, que o Faraó era uma divindade, ele sabia que ele era uma divindade e haviam outras divindades no Egito. E ele diz assim: olha, eu não conheço o seu Deus, eu não sei quem é o seu Deus, e tem mais, eu vejo que vocês estão muito ociosos. O que falta para vocês é trabalho. Talvez tenha sido ele que inventou aquele ditado que diz que mente vazia é oficina do diabo. E aí o que ele decide agora é oprimir mais o povo, e ele dá ordem a esses exatores aqui, a esses empregados que trabalhavam para o Faraó, diz para ele assim: olha, não deem mais palha para o povo. E a palha era utilizada para fazer a argamassa que os judeus utilizavam para as obras que eles estavam realizando. Ele disse assim: olha, não deem mais palha, que eles vão colher a palha e eles façam todo o processo. Então, piorou a situação. Deus fala para Moisés ir até o Faraó e dizer assim: deixa meu povo ir, só que o Faraó diz assim: não, o povo não vai, e pior ainda, eu vou aumentar o trabalho, a opressão sobre vocês. E aí Moisés fica totalmente frustrado, uma frustração total, uma frustração dentro do sonho, um sonho que não se realiza dentro do grande sonho. Na cabeça de Moisés é como se o sonho não fosse realizado. Eu não sei quantos de vocês caminharam na direção de um objetivo, só que as coisas não aconteceram. A sensação que Moisés tinha era exatamente essa: eu caminhei na direção, numa expectativa, num anseio, num desejo, na direção desse desejo, e não deu em nada. Muitas vezes acontece isso conosco também. E quando isso acontece, você pode ficar uma pessoa triste, deprimida, desistir de tudo, inclusive da vida,
ou então você pode enfrentar de uma forma saudável. E é agora que nós vamos perguntar para esse texto, para essa história, como que nós lidamos com a frustração. Vamos aprender aqui nesse texto como é que a gente lida quando os sonhos não se realizam. Porque dentro do sonho, algumas frustrações acontecem. É óbvio que muitas coisas dentro dos contextos da vida toda não acontecem da forma como nós gostaríamos que acontecessem. Muitos relacionamentos não são realizados, vida profissional, vida acadêmica, muitas coisas, muitas perdas acontecem. Nós perdemos pessoas que amamos, nós perdemos emprego, nós perdemos oportunidades, nós perdemos a saúde e nós perdemos também a vida. Um caso extremo de perda é a vida. Mas quando nós entendemos o projeto de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus, nós entendemos também que nem a vida é perdida. O Senhor Jesus certa vez disse que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E a palavra do Senhor também nos diz que quem perder a sua vida por mim, achá-la, ou ganhá-la-á. Então vamos olhar para a palavra de Deus e aprender com a palavra de Deus como lidar com as perdas, para que a nossa vida seja vivida de forma saudável, que nós possamos enfrentar os desafios, todos os desafios, seja pandemia, seja vida profissional, seja lá o que for, sejam relacionamentos difíceis, seja lá o que for, que nós possamos enfrentar com fé, com esperança, com confiança no nosso Deus e na palavra dele. Vamos lá então, como lidar com as perdas, como lidar com a frustração. Em primeiro lugar, pare e pense. Em primeiro lugar, pare e pense. Êxodo 3, verso 19 diz assim: eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, a não ser por uma mão forte. É muito interessante essa expressão, porque Moisés não ouviu Deus falar isso. O que Moisés ouviu? Moisés ouviu falar assim: olha, o sonho vai realizar, as coisas vão acontecer, finalmente, depois de muito tempo, a promessa vai ser realizada. Foi isso que Moisés ouviu. Porque quando a gente quer muito uma coisa, nós manipulamos, nós conjecturamos, nós manipulamos as pessoas, os fatos, para que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer. E nós também temos atos falhos, nós temos lapsos. E nós não prestamos atenção em coisas óbvias que estão diante de nós. Eu já vi pessoas sendo enganadas e a mentira estava na cara da pessoa. E quantas vezes eu mesmo cometi erros vendo que estava cometendo o erro. Só que era como se eu estivesse fingindo que não estivesse vendo. E o que aconteceu com Moisés foi isso. Deus falou algo, mas é como se ele tivesse ficado surdo para essa frase: a não ser por uma mão forte. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, a não ser por uma mão forte. Porque o Moisés teve uma reação de raiva. Os terapeutas dizem que diante da frustração, existem duas reações: agressão e regressão. A agressão é, como a palavra diz, a pessoa se torna agressiva. Agressiva para consigo mesma, a pessoa às vezes se torna viciada, vícios que são destrutivos. A pessoa torna-se agressiva com as pessoas ao seu redor, geralmente as pessoas mais próximas, mais familiares. E a pessoa se torna agressiva com Deus também, fica revoltada com Deus. Por quê? Porque frustração, as coisas não aconteceram da forma como gostaria que acontecessem. Veja só, Moisés chega diante de Deus, nesses versos 22 e 23, e diz: Deus, por que o Senhor está fazendo isso conosco, com o povo? Além do povo continuar cativo, preso, o povo agora está trabalhando mais, está sendo oprimido muito mais, está sofrendo muito mais. Por que o Senhor está fazendo isso? Moisés fica revoltado demais com Deus, porque as coisas não estavam acontecendo da forma que ele gostaria que acontecesse. Então, a primeira atitude, o primeiro comportamento é a agressividade. O segundo comportamento é regressão. A regressão é o sentimento, o comportamento de vítima. A pessoa começa a se achar vítima, se vitimizar por causa das coisas que estão acontecendo. É aquela pessoa que se acha coitadinha. É preciso que as pessoas tenham pena de mim, porque eu sou vítima da circunstância, eu sou vítima do sistema, eu sou vítima de Deus, eu sou vítima de tudo. Agressão ou regressão?
E Moisés, então, age dessa maneira. Quando você estiver tendo um momento de perda, pare e pense, porque aquilo que Deus falou até a realização, existia algo a ser feito. Era preciso acontecer um enfrentamento, porque o faraó não iria abrir a porta do cativeiro e falar, olha, pode sair, vai embora. Teve esse detalhe, com mão forte, vai ter enfrentamento. O Martin Luther King Jr., o pastor, ele disse assim que o poder não é dado, o poder é conquistado pelo oprimido. E era exatamente isso que Deus estava falando para Moisés. Vocês vão ter que conquistar, muita coisa vai acontecer, vai ter que haver enfrentamento. E aí aconteceram, é claro, aconteceu a intervenção de Deus no processo todo, mas não foi fácil. Faraó foi difícil de ceder. Deus disse para ele, e Deus mostrou que no final das contas, o faraó vai não apenas libertar o povo, mas vai querer que o povo saia de lá, por causa das pragas, por causa das coisas ruins que estavam acontecendo. Mas não foi fácil. Então pare e pense, pondere, porque muitas vezes nós estamos lidando com ponto cego, nós estamos lidando com lapsos, nós não estamos vendo algumas coisas, não estamos ouvindo algumas coisas importantes. Isso é muito importante. Pare e pense. Segundo lugar, saiba a diferença entre teimosia e perseverança. Então disse o Senhor a Moisés, agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. Saiba a diferença entre teimosia e perseverança. É muito importante saber se o sonho, se aquilo que você está perseguindo é sonho de Deus. Ou seja, é algo relacionado com a palavra de Deus, com as promessas de Deus. É algo relacionado com o propósito de Deus e é relacionado com a provisão de Deus. No caso de Moisés é o que nós acabamos de ler aqui. Então disse o Senhor a Moisés, agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa, ou seja, a mão do próprio Deus, os lançará de sua terra. O sonho era de Deus, o propósito era de Deus. Deus tinha uma palavra, Deus tinha um propósito e toda a provisão para que tudo aquilo acontecesse. E é muito importante isso, porque muitas vezes não existe nada de mal em você ser uma pessoa ambiciosa, de você ter desejos, de você querer muito alguma coisa, você querer muito alguém, você querer muito um status, você querer muito estar em algum lugar. Não tem nada de errado nisso tudo. O que há de errado é você querer que Deus patrocine os seus desejos. Isso está errado, porque muitos dos seus desejos, dos nossos desejos, não tem nada a ver com a palavra de Deus, não tem nada a ver com os propósitos de Deus, não tem nada a ver com a provisão de Deus, não tem nada a ver com o desejo, com a vontade de Deus, não tem absolutamente nada. Então, você pode ter, só que você vai ter que bancar, você não vai ficar querendo que Deus patrocine, porque eu fico vendo gente frustrada com Deus, porque Deus não realiza os sonhos das pessoas. Só que os nossos sonhos não são necessariamente os sonhos de Deus. Não tem nada de errado. Você pode sonhar o que você quiser, você pode querer o que você quiser, mas não queira que Deus patrocine, porque uma coisa é teimosia, outra coisa é perseverança. Em relação àquilo que é sonho de Deus, que é vontade de Deus, você tem que ser sim perseverante, porque tem palavra de Deus, tem propósito de Deus, tem provisão de Deus. Agora, quando é teimosia, seria bom você reavaliar, porque muitas vezes você está forçando porta que Deus nunca abriu, nunca vai abrir. E você está colocando na boca de Deus palavra que Deus não está dizendo, Deus nunca disse, Deus nunca vai dizer e tem raiva de quem diz. Então tome muito cuidado com isso, porque muitas vezes nós estamos dando murro em ponta de faca. Nós estamos nadando contra a maré. Eu quero te encorajar hoje, pare e pense. Segundo, avalie se é teimosia ou se é perseverança. Se é seu ou se é realmente de Deus. Terceiro lugar, não subestime os adversários. Em outras palavras, não subestime os desafios. A palavra que nós lemos agora há pouco, aí no verso 19, é mão forte. Mão forte. Êxodo 3, verso 19. A não ser por uma mão forte. Não subestime o faraó. Não subestime o adversário. Não subestime o outro time. Porque
a derrota de muitas pessoas é subestimar, é a prepotência, é a arrogância. Nós precisamos respeitar os nossos adversários. Nós precisamos respeitar, sim, tomar muito cuidado. Tem um livro chamado Estrela Solitária, que é a biografia de um jogador de futebol chamado Mané Garrincha, um artilheiro famoso na história do futebol brasileiro. Na Copa de 1958, está escrito lá nesse livro A Estrela Solitária, na Copa de 1958, o técnico da seleção brasileira, que chamava-se Vicente Viola, estava dando orientações táticas para o time em um certo momento. E o Mané Garrincha estava prestando atenção. Ele ouviu tudo e aí ele perguntou para o técnico, isso tudo que você acabou de falar, o outro time sabe? Que era o time da Rússia. O outro time sabe? Uma pergunta muito pertinente. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos agindo como se não tivéssemos adversários, como se não tivéssemos desafios. Você já parou para pensar que o motivo pelo qual você está orando talvez seja o mesmo motivo que outras pessoas estão orando? Você já parou para pensar que a posição que você quer naquela empresa é a posição que muitas outras pessoas querem? Você já parou para pensar que para o seu sonho realizar, outras pessoas terão seus sonhos frustrados? Você já parou para pensar que a sua frustração agora talvez seja a realização do sonho de outras pessoas? Então é muito importante pensar nisso, que existem adversários, existe o outro lado. Tome muito cuidado. Isso nos faz pensar em esmerarmos, em sermos cuidadosos, em tomarmos muito cuidado, porque a gente às vezes se acha, sabe? Sabe aquela história de a última Coca-Cola do deserto? É isso. Tem muita gente que se acha isso, que não tem ninguém melhor do que eu. Olha, eu vou te falar uma coisa, sempre vai aparecer alguém para te enterrar, sempre vai aparecer alguém para deixar você para trás. Tome muito cuidado e respeite os adversários. Seja uma pessoa humilde e não arrogante. Seja humilde. Olha, você pode ter capacidade, mas saiba de uma coisa, você não é insubstituível. Nem você, nem eu, ninguém é insubstituível. Eu lembrei daquela fábula, eu já contei isso na igreja, aqui na nossa igreja. É aquela história de um galo, né? Um galinho que acordava cedo, todo dia bem cedo, e ele cantava, né? Ele cacarejava. Mas ele acreditava que o sol nascia todos os dias porque ele cacarejava, porque ele cantava. Então ele levantava antes do sol nascer e cacarejava, e logo em seguida o sol nascia. Um dia o galo foi para a farra, né, com as galinhas, e aí ele dormiu até tarde. Quando ele acordou, teve uma grande decepção, porque o sol já havia nascido, e ele ficou super frustrado, porque o sol não dependia dele. É exatamente isso. Essa fábula nos ensina isso, que o sol não depende de mim nem de você. Se você morrer, se eu morrer, amanhã o sol vai nascer. Se eu morrer hoje, as pessoas vão sofrer, vão ficar com saudades, mas daqui a algum tempo as pessoas vão lembrar-se de mim, eventualmente. Eventualmente. Talvez na segunda geração ainda lembre, na terceira, dificilmente vão lembrar-se de mim. Isso me ensina que eu devo ser humilde, não ser arrogante, e que eu devo considerar os desafios, os adversários, a concorrência. É muito importante isso. Vamos em frente. Quarto lugar, transforme as adversidades e as suas fraquezas em consciência da necessidade de Deus. Isso nos ajuda a pensar que a perda pode ser uma grande bênção. Porque o Moisés chega diante de Deus e diz assim, ele vai falar para Deus, Deus, como é que eu vou chegar diante do povo e vou falar assim, que Deus apareceu para mim no meio de uma fogueira, de uma árvore pegando fogo, eu vou chegar lá diante do faraó e vou falar assim, olha faraó, Deus apareceu para mim no meio de uma fogueira e falou para libertar o povo. Aí Deus disse assim, não se preocupe, eu irei com você. Ele disse assim também para Deus, Deus, eu não sei falar, eu sou pesado de língua. Aí Deus falou, não se preocupe, outra pessoa vai falar por você. Aí ele disse assim, mas eu sou um foragido, a polícia está atrás de mim, eu matei um egípcio, eu sou um assassino. Deus falou, não se preocupe,
eu vou estar com você, eu estarei com você. Não se preocupe. Esse texto nos faz pensar que nós devemos depender de Deus, porque eu percebo que algumas pessoas lembram-se de Deus por causa da perda. Sim, na minha experiência como pastor, isso acontece demais. Pessoas que me procuram para orar e que se interessam mais pela igreja e pelas coisas de Deus por causa de enfermidade, por causa de desemprego, por causa de relacionamento que vai mal, relacionamento familiar que vai mal. E eu conheço gente que teve um avivamento espiritual por causa de um divórcio. Eu conheço gente que teve avivamento espiritual por causa de câncer. Eu conheço pessoas que tornaram-se gente de oração depois que a vida profissional foi frustrada. Então, isso que nós estamos lidando aqui nesse ponto é muito importante. Talvez você esteja vivendo um momento de perda, de frustração. Transforme esse momento em dependência de Deus. Lembre-se daquela palavra do Senhor Jesus que disse: sem mim nada podeis fazer. Mas eu quero dizer para você que não está perdendo nada, que não está frustrado com nada nesse momento, não espere isso acontecer. Não espere isso acontecer para você sair do salto alto, para você deixar de ser uma pessoa prepotente. Uma pessoa que não ora, uma pessoa que não se lembra de Deus, uma pessoa que não tem um temor de Deus no coração, é uma pessoa assim, prepotente, arrogante, que acha que é o centro do universo, que acha que é o galinho da história, da fábula que nós acabamos de ouvir. Então, tome muito cuidado. Se você estiver vivendo um momento bom, lembre-se de Deus. Se estiver vivendo um momento ruim, aí sim é que você precisa lembrar-se de Deus. Lembre-se de Deus antes que as coisas ruins comecem a acontecer. Transforme, sim, as adversidades não em um momento de lamúria, de vitimização, de reclamação, mas transforme esse momento em um momento de busca de Deus. Vamos em frente. Número 5. Prepare-se para a solidão, mas escolha a solitude. Êxodo 6, verso 9 diz assim: deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da angústia de espírito e da dura servidão. O que acontece aqui é que Moisés vai até o povo e ele fala assim: olha, chegou a hora. Aí o povo não ouve mais. Ele vai já não era mais a primeira vez. E aí o povo fala assim: não, Moisés, você veio, você falou para a gente que as coisas iriam acontecer, e aí o que aconteceu? Não aconteceu nada e aumentou a opressão, aumentou o trabalho. Aí Moisés ficou sozinho. Mais uma frustração antes da realização do sonho, do grande sonho. E aí, nós aprendemos essa lição, que na vida nós vamos passar por momentos de solidão, sim. Nós vamos ser abandonados, nós vamos ser traídos. Isso vai acontecer. Haverá momentos em que você estará sozinho. Haverão momentos em que todos te abandonarão. Aí você tem duas opções. A solidão é algo ruim, é essa sensação de abandono. E isso pode acontecer no meio da multidão. É ruim isso. Mas você pode optar pela solitude. A solitude é uma decisão. É quando você se recolhe, você se afasta. Jesus praticava muito o exercício espiritual da solitude, porque muitas vezes nós precisamos da solitude para retomarmos a perspectiva, o equilíbrio, a sobriedade, a lucidez. Quando você estiver passando por um momento em que todos te abandonaram, você está na solidão, que é inevitável na vida, opte pela solitude, opte por aquele lugar que Jesus ensinou. Quando vocês forem orar, entra no quarto e fecha a porta, e o teu Deus que te vê em secreto te recompensará. A solitude é muito importante nos processos da vida, especialmente nas perdas, nas frustrações. Para terminar, confie na promessa incondicional. Confie na promessa incondicional. E qual é a promessa incondicional? A promessa incondicional é essa palavra de Deus. Deus diz isso. Êxodo 3, verso 12. E disse: certamente eu serei contigo.
e disse: certamente eu serei contigo. Se você não lembrar dos outros 5, nunca se esqueça disso. A promessa incondicional: eu estarei contigo, eu vou estar com você, aconteça o que acontecer. E se o faraó não me libertar, eu estarei com você. E se a opressão aumentar, eu estarei com você. E se o faraó deixar o povo ir, eu estarei com você. E se as pessoas me ouvirem, eu estarei com você. E se as pessoas não me ouvirem, eu estarei com você. Se eu passar na entrevista, eu estarei com você. E se eu não passar na entrevista, eu estarei com você. Se o teste der positivo, eu estarei com você. Se o teste der negativo, eu estarei com você. Se eu for curado, eu estarei com você. E se eu não for curado, eu estarei com você. Aconteça o que acontecer, eu estarei com você. Essa é a palavra de Deus para você que está me ouvindo agora. Deus está dizendo para você: eu estou com você. Homem, mulher, rapaz, moça, jovem, adolescente, Deus está dizendo: eu estarei com você. Eu sei que tem hoje pessoas tristes, pessoas abatidas. Deus está dizendo: eu estou com você. Eu estou com você. Aconteça o que acontecer, apegue-se a essa promessa. Deus está dizendo para mim e para você: eu nunca vou estar de quarentena. Eu nunca vou estar em isolamento físico, isolamento social. Eu vou estar sempre com você. Aconteça o que acontecer. Pode haver uma ordem dos cientistas, dos médicos, do governo: fique em casa. Sabe de uma coisa? Eu estarei com você. Onde quer que você estiver. Se você estiver trabalhando na rua, se você for alguém que trabalha no hospital, Deus está dizendo: eu estou com você. Se você está internada em um hospital, Deus está dizendo: eu estou com você. Deus está dizendo. E essa palavra de Deus é algo muito consolador. Sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa para você. Talvez isso possa te assustar. Nós chegamos sozinhos aqui nesse mundo. E nós vamos embora sozinhos. Haverá um momento em que eu estarei, eu comigo mesmo. E para falar a verdade, nós somos pessoas solitárias. Nós vivemos sozinhos, conosco mesmos. Aquilo que a Bíblia chama de homem interior. Nós vivemos conosco. E aí nós convivemos socialmente, nós interagimos com outras pessoas. Mas saiba de uma coisa: eu posso agora estar sozinho em uma ilha, longe do mundo inteiro, e o que conforta o meu coração é saber que eu não estou só, porque Deus está comigo. Aleluia! Louvado seja o nome do meu Deus. Se um dia eu for para a UTI, se um dia eu ficar bem mal, ficar na UTI, ninguém puder me visitar, eu tenho a certeza de que eu estarei consolado, porque eu vou ter a consciência de que meu Deus está comigo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A minha oração é que Deus te abençoe. Vamos lembrar juntos como lidar com a perda, como lidar com a frustração. Pare e pense. Saiba a diferença entre teimosia e perseverança. Não subestime os adversários. Transforme as adversidades e as suas fraquezas em consciência da necessidade de Deus. Prepare-se para a solidão, mas escolha a solitude. E em último lugar, confie na promessa incondicional: eu estarei com você. Certamente eu serei com você. Eu quero orar com você nesse momento para que o Espírito Santo do Senhor te abençoe, te guarde, te proteja. E que você tenha esse sentimento de que Deus está com você. Senhor, muito obrigado por essa promessa. Muito obrigado porque o Senhor disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nesse instante, Deus, eu peço que o Senhor abençoe todos que estão me ouvindo em qualquer lugar do mundo. Que essa palavra prospere na vida de cada pessoa. Abençoa, Pai, aqueles que estão nesse momento tristes, profundamente abatidos com perdas de entes queridos. Oro nesse momento pelo meu irmão Plauto Floriano e por toda a família dele. Peço que o Senhor o abençoe no momento tão difícil de perda do seu papai. Muito obrigado, Deus querido, pela vida que o Senhor deu para o Davi. Nós pedimos que o Senhor console toda a família nesse momento. Console, Senhor, todos que estão sofrendo, todos que estão passando por momentos de debilidade, de fragilidade. Abençoa como só o Senhor pode abençoar. Eu oro nesse instante, Pai, pedindo a bênção do Senhor sobre aqueles que estão vivendo perdas materiais, perdas emocionais. Peço a Deus que o Senhor abençoe essas pessoas, que eles possam aprender com a Tua palavra e lidar com sabedoria diante da frustração. Muito obrigado, Deus querido, porque nós temos o Senhor. Muito obrigado pelo fato de que nós temos o Senhor, de que o Senhor não nos abandona, que o Senhor não nos deixa. Muito obrigado, Pai querido,
Obrigado porque o Senhor, nosso papai, o nosso Abba, é aquele que se importa conosco, que cuida de nós. Ainda que nós sejamos abandonados pela nossa própria mãe, o Senhor não nos abandona. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Abençoa, Deus querido, todas as pessoas, cuida de cada um no contexto que estiver nesse momento. E que a palavra do Senhor se transforme em carne e sangue, em vida, a nossa própria vida. É a nossa oração, é o nosso pedido, nosso agradecimento no nome sagrado, eterno e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Nesse tempo de pandemia, a melhor coisa que aconteceu é que a gente tem a oportunidade de ajudar no trânsito. E ver que Deus continua agindo, não importa o que está acontecendo no mundo, Ele age através das pessoas. Eu fui muito ajudado nesse tempo de pandemia, só Deus sabe. E eu acho que é como Deus Ele age no mundo, é usando as pessoas. E a gente responde, eis-me aqui, Senhor. Eu estou indo atrás da máscara aqui. Felicidade. É uma bênção poder estar aqui e repartir um pouco com aquilo que Deus tem dado pra gente. Deus tem nos abençoado bastante e com isso a gente consegue também atingir e abençoar outras pessoas. Bom, para mim essa pandemia está sendo uma época de reflexão sobre o que Deus tem feito nas nossas vidas, como Deus tem nos abençoado, nos mantido seguros durante essa pandemia e nos dado a oportunidade de abençoar outras pessoas com o nosso trabalho, ajudando, distribuindo cesta básica, entre outras coisas. Olá. Buenos días. Ok, gracias. This pandemic really affected a lot of families, especially mine, but I believe God really blessed my family through this, and I'm so grateful He did. And feeling that way made me want to give back to the community, especially how they gave back to me. And I think that's really important, especially during this, and we all should come together and build each other up and really come together as a community. And I believe God is with us. We're trying to do that, and I think that's beautiful, all of us here together, and I'm really grateful. Essa pandemia tem sido bem diferente para mim. Eu confesso que eu tenho descansado demais, tem sido bem relax. Tem sido bom, um pouco estressante sim, porque eu fico dentro de casa, não tem muito o que fazer, então eu tenho que procurar algum serviço, caminhar, ler bastante a Bíblia, meus estudos, estou colocando tudo em dia. Mas graças a Deus está tranquilo, o fato de Deus estar bem, para mim é uma bênção. Eu queria só dizer um pouquinho sobre o que tem sido isso esse tempo todo da pandemia. Tem sido muito ruim porque a gente não consegue fazer nada, mas hoje Deus deu a oportunidade de eu vir ajudar o pessoal aqui na igreja e foi de bênção. Ver o rosto das pessoas entrando e depois saindo toda satisfeita, com um sorriso no rosto, não tem preço que pague isso. Deus tem abençoado muito e eu estou muito feliz por Deus me deu essa oportunidade de abençoar outras vidas também. Um abraço.
Esse é um momento muito importante para nós, que nós estamos sofrendo aqui com essa pandemia, mas Deus tem abençoado nós para abençoar outras famílias que estão passando com muita dificuldade. Que Deus abençoe, guarde e proteja a todos que estão ajudando as fazendas, que estão dando essas coisas, para que nós possamos abençoar as pessoas em nome de Jesus. Esse tempo de pandemia tem sido pra gente abençoado por Deus e é muito bom poder abençoar os outros. Está sendo problemático, sabe? Então estamos trabalhando duro, mas temos que ir para a escola. É o meu primeiro ano de segundo of middle school. So to pass the time, I usually just play video games and dance. All right. It was very boring, but it was also fun because I got to spend more time doing my hobbies. I also learned that some things in life you should be grateful for because like when it's taken away, you're like, no! So, yeah. I do. Mais. Volta aqui. Ele é difícil, ele não dá entrevista. É porque ele é cientista, ele desconfia até da entrevista. O que tá pegando? Ai, cara, tem sido bênção pura. A gente experimenta Deus, né, de várias formas que você não imaginava. Quando o bicho está pegando e você depende de Deus, é que você vê realmente que Deus não te deixa na mão. Entendeu? Quando tá tudo bem, você acha que você consegue dar conta das coisas sozinho, né? Quando você tem a consciência que não consegue dar conta das coisas, aí Deus então age e você se surpreende. É maravilhoso. This time has been kind of hard, but through this time I've been able to trust God more and know that one day it will all pass and we'll go back to normal. Isso ficou escuro, você acredita? Como vai, Flávio? Abre lá, Varel! Olha a Alice! Abre lá, Varel! Olha outra Alice! Eles levaram o Gideone embora. E todos os leites. Gideone, todos os leites, pode levar. Tava muito quente. É um trabalho muito bonito que estão fazendo e tem ajudado muita gente. Bom demais. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Tamo junto! A pandemia para mim tem sido um momento de aprendizado, então participar da igreja BBW, para eu que conheço o pessoal há muitos anos, participava de si, colocar a comida na mesa de muitos que estão precisando, eu acho que é gratificante e eu faço isso em nome dos meus filhos, Camila e Luiz Henrique. Essa pandemia foi muito estressante e ninguém esperava, mas Deus está guardando toda a gente e está protegendo todo mundo dessa pandemia e eu acho que Ele vai ficar aqui até acabar. Então, glória a Deus. Vou tirar a máscara. I feel so blessed to be able to contribute to this community, and it's such a blessing to give back to others, and I'm so happy that I could participate today. I'm grateful that I'm here to help give food to these people during this tough time, because I know a lot of people are unemployed and can't get food, so I'm glad I'm here to help. Bye.
Este tempo de pandemia tem sido muito mais abençoada do que eu imaginava. Eu tenho recebido muito mais e eu fico muito feliz que eu possa fazer isso com outras pessoas também. Tem sido um tempo de muita busca e reforço espiritual em Deus e também essa possibilidade de ajudar as pessoas como nós estamos fazendo aqui hoje. Graças a Deus, Deus tem nos concedido muitas bênçãos, não tem faltado nada em nossa casa e nós podemos estar aqui agora também, ajudando as pessoas também. Um abraço. Bom, esse tempo de pandemia tem sido de muita reflexão e eu, graças a Deus, junto com minha família, posso dizer que nós temos a bênção de ter saúde e continuar trabalhando. Então a gente também quer fazer a nossa parte e dar para as pessoas que não estão tendo essa mesma condição. E a gente se sente cada dia mais abençoado, mais grato e mais feliz por saber que todo mundo se reúne, com pandemia ou não, para fazer o bem para as pessoas. É ótimo. Pois é, pessoal, aqui nós estamos fazendo um trabalho comunitário da nossa igreja e ao mesmo tempo evangelístico. Deus tem nos abençoado tanto que nós estamos podendo participar desse projeto de Deus. Então, graças a Deus estamos com saúde, Deus tem nos guardado, nos preservado e tem nos dado condição de trabalhar, de poder ajudar o nosso semelhante. Isso é muito bom, isso é muito gratificante. Sou muito grato a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre nós, que está, sobremaneira, podendo ajudar outras pessoas. Tchau, obrigado. Esse tempo de pandemia, para mim tem sido, no começo deu medo, insegurança, mas a gente tem vindo como Deus tem sido fiel, tem sido uma oportunidade para estar com as crianças em casa, a família está mais reunida e é um momento onde a gente vê tudo que Deus tem dado para a gente, a oportunidade de abençoar outros com aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. It's boring and you get to do a lot of TV and you don't get to see a lot of your friends sometimes. Yeah, I think that's it. And sometimes it's fun because you get to stay with your family more often. Yeah. Bye bye. Tem sido uma bênção, apesar da pandemia e das dificuldades, a gente que acredita em Deus, né, nós sabemos que Ele está no controle de tudo. E o que tem acontecido particularmente para mim é que tem sido uma bênção ajudar outras pessoas, né? A gente vive na América, a gente sabe como é que é difícil você chegar para uma pessoa e falar, posso te ajudar, dar uma ajuda, seja financeira ou alimentação, né? E esse momento, porque se tornou um momento caótico em certas situações, a gente vê, como aqui atrás de mim, vocês estão vendo, várias famílias aparecendo e pedindo ajuda e a gente pode estar contribuindo com isso. E isso tem sido uma bênção na minha vida, na vida da minha família. Eu trouxe meus filhos, minha esposa e espero que isso seja um grande aprendizado para eles também. E nós estamos nisso juntos e nós vamos vencer isso juntos. Bem, na minha primeira ideia, apesar de não estar perto presencialmente, a gente consegue, de alguma maneira, se juntar, se unir e fazer algo para a comunidade. Não é sobre a minha necessidade. Deus tem sido fiel, Deus tem nos ajudado, Deus tem suprido e assim a gente pode também ajudar as outras pessoas que estão ao nosso redor. Até as pessoas que a gente não conhece. Então isso é uma maneira de espalhar o amor de Deus, o amor de Jesus. Então, nesse tempo de pandemia tem sido difícil, mas Deus tem nos ajudado, não tem faltado nada, Ele tem provido o alimento pra gente. E hoje estamos aqui, com essa campanha legal, bonita aqui, ajudando as pessoas que estão precisando. E se você quiser, se você estiver precisando, se você souber de alguém que está precisando também, pode vir aqui todos os sábados, às 8 horas, estaremos aqui distribuindo comida para todo mundo. Deus abençoe vocês. Obrigada.
Bom, nesse tempo de pandemia eu tenho visto e experimentado cuidar de Deus na minha vida em primeiro lugar. Foi bom no sentido de dar uma parada e ter mais tempo com a minha família, porque eu estava num ritmo de trabalho grande. E de refletir mesmo sobre tudo que a gente vive. E a gente valoriza coisas erradas, dá valores a coisas erradas, tem coisas mais importantes. Mas de tudo eu sou grata a Deus, porque Ele tem feito na minha vida, porque Ele ainda vai fazer na minha vida, por todo o cuidado que Ele tem comigo. Olha, para mim não tem afetado muito não, mas é uma gratificação muito grande estar ajudando quem foi afetado nessa pandemia. E aqui já é o segundo fim de semana que estamos aqui distribuindo alimentação para quem necessita. E é uma gratificação muito grande para a gente, a Igreja Brasileira, aqui em Washington, D.C. Oi pessoal, é uma alegria para nós, um privilégio para nós podermos participar da provisão de Deus na vida das pessoas. Através de cestas básicas, nós estamos aqui com nossa igreja, nossa comunidade de fé, servindo a comunidade que vive ao nosso redor. Deus tem nos abençoado para podermos abençoar. Todos os sábados pela manhã, até o mês de agosto, nós estamos fazendo a distribuição de alimento e também nós estamos alimentando as pessoas com a palavra de Deus através dos nossos cultos, da nossa transmissão online, todos os domingos, 13h da tarde. Deus abençoe sua vida. Deus tem cuidado de nós, Deus tem cuidado do próximo, dos outros, através de nós. Lembrando que você não precisa apenas de alimento material. Nós também estamos servindo alimento espiritual, através da palavra de Deus, todos os domingos, 13h da tarde, e durante a semana também, através de nossos grupos de internet. Viemos de longe ou nascemos aqui, somos estrangeiros ou filhos nativos. Nós somos IBBWDC, yeah. Nós temos a cidadania do céu, vamos morar onde o lar é eterno. Nós somos IBBWDC. Espero que você tenha sido abençoado, que você tenha sido abençoada, que a sua família tenha sido abençoada no dia de hoje, pelo culto de hoje, pela transmissão online de hoje. Que a palavra de Deus prospere na sua vida, habite ricamente no seu coração. Por favor, compartilhe com amigos, com as suas redes sociais,
este culto, este encontro de hoje, essa palavra de hoje, estes cânticos de hoje. Nós queremos que a palavra de Deus alcance o maior número de pessoas possível. Gostaria de lembrar que nosso Deus está vivo e ativo, está operando nesse momento, e que a palavra dele seja um instrumento para que ele fale ao coração, à vida das pessoas nesse momento. Nessa semana nós teremos nossa live na quarta-feira, 8h30 p.m. aqui nos Estados Unidos, 9h30 no Brasil, através do nosso Instagram. Nesta semana estará conosco o pastor Luiz Saião, que estará abordando o tema a pandemia e o sentido da vida. Venha participar, venha fazer as suas perguntas, venha interagir conosco também. Que Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma boa semana na graça e na paz do Senhor Jesus.